Olá, querido irmão, querida irmã. Continuamos aqui a nossa formação para ministros extraordinários da comunhão, pastoral da músicas, leitores da palavra e todas as pessoas de modo geral que trabalham e atuam na liturgia da igreja. O tema desta aula é o Concílio Vaticano II, uma nova teologia, uma nova prática litúrgica. Conforme vimos nas aulas anteriores, né, a liturgia da igreja estava muito desfocada do mistério pascal de Cristo, da centralidade da pessoa de Jesus. Estava muito embebecida de devoções, devocionismos, ritualismos, né? E, sobretudo, a igreja se colocava numa postura, vamos dizer assim, de não dialogar com a sociedade, de não dialogar com o mundo. Pois o Concílio Vaticano II vai ser, digamos assim, a guinada de toda essa situação, né? Quando se fala nova teologia, significa um movimento chamado de Nouvelle Théologie, um movimento francês, de teólogos franceses, sobretudo jesuítas, que procuraram revisitar as origens da igreja, né? Então, buscar a volta às origens, na patrística e na Sagrada Escritura. E buscar na Sagrada Escritura e na patrística as fontes da liturgia cristã. E além disso, quando se fala aqui de uma nova prática litúrgica, já existia na igreja, muito embora não com caráter oficial, uma tentativa de atualizar a liturgia da igreja. Já existia, por exemplo, experiências de missas rezadas em línguas vernáculas, que não o latim. E depois tudo isso vai ser assumido, pensado, repensado pela igreja, né? A partir do Concílio Vaticano II. Né? Então vejam só, queridos irmãos, queridas irmãs. O Concílio Vaticano II aconteceu de 1922 a 1965, durou 3 anos, iniciou com São João XXIII e terminou com Paulo VI. E na visão desses dois papas, o concílio foi eminentemente pastoral e eclesiológico. Pastoral por quê? Pastoral no sentido de que a igreja agora assume uma nova forma de se comportar no mundo. Até antes do Concílio Vaticano II, a igreja se colocava numa postura de inimizade com o mundo, de não diálogo com o mundo, com as ciências, etc. A igreja se via numa perspectiva de sociedade perfeita, então o mundo que tinha que se converter à igreja, né? Então isso aqui é o aspecto eclesiológico, né? Então a igreja deixa de se pensar e de se considerar como sociedade perfeita para se pensar agora como o povo de Deus que peregrina até o céu, né? Até o céu. Então esta é uma guinada, vamos dizer assim, fundamental no modo como a igreja se concebe agora, a presença da igreja no mundo e o modo como a própria igreja se vê, né? Além disso, o Concílio Vaticano II vai trazer também o caráter teológico, espiritual e pastoral da liturgia. Teológico por quê? Porque vai se retomar a teologia da liturgia. Qual a teologia que está por trás da liturgia? Então, inserir inclusive a teologia na história da salvação, a liturgia na história da salvação. Isso mediante o documento Sacrosanctum Concilium, que todos deverão ter acesso, que todos deverão ler e estudar. O caráter espiritual, porque a liturgia traz uma espiritualidade belíssima, né? Então não precisa de ficar inventando lorota, devocionismos e coisas dentro da liturgia da igreja, porque quem conhece e participa da liturgia bebe profundamente desta espiritualidade profunda que a liturgia da igreja possui. Nos seus tempos fortes, Advento, Natal, Quaresma, Páscoa, o tempo comum, como a espiritualidade do cotidiano, né? E o caráter pastoral da própria liturgia, porque o culto prestado a Deus também é uma forma de cuidar das pessoas, né? Então, o cuidado maior que se teve com as pessoas foi justamente traduzir a língua da Santa Missa, por exemplo, para uma língua que o povo entenda, né? O povo não conhecia latim, então ficava uma liturgia meio que esotérica, né? E celebrada somente pelo clero. Pois agora isso tudo mudou. E a prática inovadora do ser cristão, porque o Concílio Vaticano II vai mostrar que ser cristão é atuar no mundo, é atuar na sociedade, é ser sal da terra e luz do mundo. Então, por isso que vai ter todo um documento chamado, vai ter
a Lumen Gentium, que vai pensar a igreja, né, e vai falar que a igreja é povo de Deus. Que a igreja é povo de Deus, né? Depois nós vamos ter a Christi Vitalis Light, que vai falar dos leigos, né? Então o leigo tem uma função primordial na igreja, está inserido no mundo, na sociedade, para poder evangelizar o mundo, transformar o mundo. Então isso é ser cristão. Ser cristão não é ficar socado dentro da igreja, rezando 24 horas por dia, mas ser cristão é ser Jesus no mundo de hoje, transformar o mundo como Jesus tentou transformar o mundo dele, na época dele, né? Depois, o concílio vai fazer com que a igreja se abra para o mundo em transformação. Então, a igreja vai se abrir para o mundo em transformação, né? A igreja vai descobrir que se ela não mudar, se ela não se atualizar, ela vai acabar, né? E preste atenção, atualizar não no sentido de aceitar aquilo que seja mundano que está presente na sociedade. Não, mas a igreja precisa dizer de modo novo, de modo atualizado, aquilo que ela sempre acreditou. E por isso, se antes a igreja se colocava numa atitude de confrontação com o mundo é o lugar do diabo, do diabólico, do satânico, então quanto mais você fugir do mundo, melhor, pois esse tipo de mentalidade vai desaparecer agora a partir do Concílio Vaticano II. Então todos os grupos, pregações e pregadores que ficam ensinando que o mundo é o lugar do diabo, ou seja, eles estão com uma mentalidade pré-conciliar. Pré-conciliar. E agora nós temos consciência de que o mundo não é perfeito, que o mundo é cheio de pecado, mas nós, enquanto igreja, estamos no mundo para transformar o mundo, evangelizar o mundo, transformar as situações de dores que estão presentes no mundo, né? Então é muito interessante isso. De tal maneira que o Papa João XXIII vai dizer que o Concílio Vaticano II foi um novo Pentecostes para a igreja. Um novo Pentecostes. Ou seja, aquele Pentecostes, lá em Atos dos Apóstolos, que fez nascer a igreja, fundou a igreja, e os discípulos, cheios do Espírito Santo, saíram com coragem, parresia, para poder anunciar Jesus para o mundo todo, pois agora o Concílio Vaticano II tem a mesma dimensão, ou seja, agora a igreja se sente lançada ao mundo para transformar e evangelizar o mundo moderno, numa linguagem moderna. Numa linguagem moderna, né? E para isso o que fez? A volta às origens cristãs. Então se retomou a Bíblia, se retomou a patrística como fonte de inspiração para as reformas propostas para a igreja. Porque se percebe que no período medieval se perdeu muito das origens cristãs. Das origens cristãs. Da originalidade cristã. O Concílio Vaticano, então, vai se abrir para um espírito da reforma litúrgica. Então, sobretudo mediante a Sacrosanto Concílio, que vai determinar as bases para toda esta reforma que aconteceu na liturgia. Então, a reforma do missal, a reforma dos devocionários, a reforma, por exemplo, dos ritos, dos sacramentos, tudo isso a partir desta reforma litúrgica proposta pela Sacrosanto Concilium, documento escrito, aprovado pelos quase 3.000 bispos lá reunidos em Roma no Concílio Vaticano II. Né? Então, para você ver, né, que então hoje, quando se vê, por exemplo, todo esse povo que quer retroceder, esse povo que acha que a missa de sempre é que vale, que a missa em latim, que essa missa de Paulo VI não é missa católica, que não propaga a fé, ou seja, eles estão simplesmente com falta de sintonia com esse espírito de sinodalidade, de catolicismo que tiveram esses padres conciliares que representavam toda a Igreja Católica. Que representavam toda a Igreja Católica. Né? Que mais que nós podemos dizer aqui? Então, o Concílio Vaticano II trouxe de volta a centralidade do mistério pascal. Mistério pascal, né? Então, digamos assim que antes do Concílio Vaticano estava muito em voga a devoção aos santos na liturgia. Agora não, é o mistério pascal de Cristo que é o centro. Cada Santa Missa, cada Eucaristia, nós celebramos o mistério da vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus. E nós, na próxima aula, vamos aprofundar este tema, que é o tema da próxima aula.
Para você ter uma ideia, veja só, então por isso que, por exemplo, hoje nas igrejas que são propostas pelo Concílio Vaticano, no pós-Concílio Vaticano II, a igreja tem que ter um altar centralizado que representa o próprio Cristo, porque todos estão ali reunidos em torno de Cristo. Um exemplo do que era a liturgia medieval, quando você visita, por exemplo, uma igreja barroca. Uma igreja barroca tem um altar lá no presbitério, né? E tem no corpo da igreja inúmeros outros altares, dependendo do tamanho da igreja. Pode ter até 6, 8 altares, né? Isso significava que na Idade Média, naquela igreja, poderia se rezar até 9 missas ao mesmo tempo. Por quê? Porque quem celebrava a missa era o padre. O padre chegava lá no altar, estava versum Dei de costas para o povo, rezava a missa em latim e o povo assistia. E normalmente cada altar era dedicado a um santo. Então, no fundo, era a centralidade dos santos que estava, e não era a centralidade de Jesus. E o Concílio Vaticano II agora muda isso daí, porque agora é Jesus, a vida de Jesus, o mistério da vida de Jesus que nos salvou, que agora é o centro a ser celebrado na liturgia, né? Se resgatou a tradição litúrgica dos primeiros séculos, então se revisitou a liturgia dos primeiros séculos, os ritos dos primeiros séculos, vamos chamar assim, os missais dos primeiros séculos, né? Que era uma tradição de língua grega, conforme nós vimos, né? Então esse povo que fica querendo retornar para o latim, achando que o latim era o original, não, o original era o grego, se rezava em grego. Foi só depois quando cessou a perseguição do Império Romano para com os cristãos, que aí a liturgia saiu da casa para a casa do rei, as basílicas, que aí se passou do grego para o latim, isso no século IV. Mas nos primeiros séculos, século I, II, III, era normalmente em grego que se rezava. Algumas comunidades de fala aramaica em aramaico ou siríaco, né? E por aí vai. Por exemplo, os cristãos por exemplo, lá que viviam no Egito, rezavam em copta, língua copta, que é um egípcio mais popular. Entendeu? O latim só vai vir com força quando cessa-se a perseguição aos cristãos, né? A liturgia vai promover um estímulo da vida cristã dos fiéis. De que forma? Trazendo a liturgia para a língua vernácula, ou seja, fazendo com que o fiel possa participar mesmo da Santa Missa, né? Que ele possa entender aquilo que está sendo celebrado, né? É interessante que aconteceu um fato aqui na paróquia das Graças, né? Porque um jovenzinho, então vejam só como é que está a mentalidade hoje, um jovenzinho chegou para o pároco e pediu: o senhor poderia rezar uma missa em latim aqui na paróquia? Aí o pároco retrucou: bom, você sabe falar em latim? Você sabe falar em latim? Ele falou: não, não sei não. Então eu só rezo no dia que você souber falar em latim e entender em latim. Então, o povo que de repente está voltando, querendo essa volta, esse retorno à missa em latim, eles nem sabem aquilo que está sendo dito em latim, então como é que eles vão participar? Porque no fundo não querem participar, querem ver algo bonito, quer ver algo estético, algo que encanta os olhos, que tenha uma sonoridade belíssima aos ouvidos, né? Porque, digamos, e nesse ponto a gente tem que dar muitas vezes razão aos tradicionalistas. Às vezes a nossa liturgia é, é barulhenta, não é piedosa, não inspira a rezar. Então isso é algo que nós precisamos, enquanto músicos, enquanto liturgistas, educar, né? Nós achamos que quanto mais barulho, melhor dentro da igreja, e não é assim. Ou seja, a música, conforme nós vamos ver, né? A música é parte integrante da liturgia. Canta-se a liturgia. Então, cantar e tocar um instrumento de tal maneira que inspire o povo a entrar em oração, a dialogar com Deus, né? O mistério pascal, e aí o Concílio Vaticano II, então, vai ter esta seguinte postura: se celebra o mistério pascal por toda a assembleia, todo o povo reunido ali em assembleia celebra o mistério pascal, celebra-se a vida de Cristo, mas é presidido pelos pastores, né? É presidido pelo diácono, pelo padre e pelo bispo, mas é celebrado por todos, né?
Então aqui um exemplo de algo que de uma liturgia que não era celebrada por todos, eu repito, era a missa, por exemplo, numa igreja barroca. Era celebrada pelo clero. Podia ter 8 padres ao mesmo tempo rezando uma missa dentro da igreja. E o povo lá assistindo, sem entender, debuiando um tercinho, né, rezando uma novena, né? Pois o Concílio Vaticano II, então, tentou reverter essa situação, mudar essa situação, né? Mudar esta situação. E o Concílio Vaticano II também propôs a reestruturação do ano litúrgico. De que forma? Então, se retomou o domingo como dia do Senhor, como dia consagrado ao Senhor, como dia do descanso, dia de estar em comunidade, celebrando o mistério pascal de Cristo. Então, domingo é o dia por excelência, é o dia da Santa Missa, é o dia de estar com a comunidade rezando, né? Não é segunda, nem terça, nem quinta, nem sexta, né? É o dia de domingo, né? Aqui apenas explico que na Igreja do Brasil, né, a CNBB, nossos bispos autorizam que a celebração dominical já possa ser feita a partir de sábado, 3 horas da tarde, né? Sábado, 3 horas da tarde, já se pode rezar a missa de domingo. Então, dito isso, então, para fazer com que os fiéis possam, de fato, mais participar, então se abre esta exceção, né? Se participa da missa de sábado, desde que seja liturgia de domingo. Então, ali já se cumpre o preceito de guardar o domingo como um dia santo, um dia sagrado para os cristãos, né? Então, domingo não é o dia do sol, não é o dia do churrasco, é o dia do Senhor, no qual nós devemos rezar juntos enquanto comunidade. Por quê? Porque, segundo a tradição, foi no domingo que Cristo ressuscitou. E, além disso, o Concílio Vaticano II também, ou seja, redistribuiu as celebrações do mistério de Cristo no decorrer do ano litúrgico, né? Então, se separou melhor as celebrações, né? Então, as solenidades que se tem em torno de Cristo. Então, por exemplo, o mistério pascal, que é sempre celebrado, tem a ver com uma questão lunar, né? Tem a ver com o calendário lunar, a celebração da Páscoa. Depois a celebração, por exemplo, do Natal do Senhor, né, que foi também colocada aí, que também já estava meio que estipulada já no dia 25 de dezembro, mas as outras celebrações do mistério de Cristo, então, por exemplo, Transfiguração, o mistério, por exemplo, da encarnação do Verbo, festa de Cristo Rei, então todas essas celebrações que têm a ver com a pessoa de Cristo, batismo de Cristo que está lá dentro do tempo do Natal, então elas foram melhor distribuídas aí, graças a essa reestruturação do ano litúrgico proposta pelo Concílio Vaticano II. Depois, o Concílio Vaticano II também valorizou a tradição musical da igreja. Então não se canta na liturgia, se canta a liturgia, né? Não se canta se canta a liturgia. Então, o canto de entrada é parte integrante da liturgia. Ato penitencial, parte integrante da liturgia. Canto de comunhão, parte integrante da liturgia. Santo, parte integrante da liturgia. Há canções que não são partes integrantes da liturgia que podem ser omitidas, mas aqui não vem ao caso, né? Isso é uma informação especial para os músicos. Mas saber que quanto mais litúrgica é a música, quanto mais ela tiver unida ao sentido daquilo que está sendo celebrado na Santa Missa. Então, por isso que é fundamental para os músicos, não chegar de surpresa para a Santa Missa para tocar. Eles têm que ter lido a liturgia da palavra, têm que ter meditado a Escritura, têm que ter lido as orações daquela Santa Missa. A que está sendo celebrado? É Advento, é Natal, é Quaresma, é Páscoa, é tempo comum. Do que trata a canção? Do que trata o Evangelho? Que música que fala desse tema? Quanto mais o músico fizer este exercício, se ele não quiser ser simplesmente vamos dizer assim, um legalista, tipo, por exemplo, que nós sabemos que acontece, há padres que determinam, não, você só vai cantar os cantos que estiver aqui, por exemplo, no livrinho da CNBB e pronto. E é claro, tudo que tiver aqui no livrinho da CNBB vai estar certo, vai estar dentro da liturgia. Mas eu penso que ficar apenas no legalismo não forma a pessoa, não faz com que o músico busque se interar, conhecer mais, aprofundar mais, né?
Então, há outras canções que não estão aqui no livrinho da liturgia da CNBB que são também litúrgicas. Mas como é que ele vai descobrir? Ele vai descobrir na medida em que ele lê as leituras, rezar as leituras, que aí pode vir uma canção que pode ser cantada, etc, etc, etc. Tem umas outras regrinhas também que tem a ver com a questão da liturgia, por exemplo. A liturgia sempre é uma canção na primeira pessoa do plural, porque na liturgia da igreja é um nós que reza, não é um eu que reza, né? Então, salvo algumas grandes exceções, ou seja, via de regra, ou seja, então a canção sempre está na primeira pessoa do plural. Então você pode reparar isso nas canções oficiais da igreja, que ela sempre tem essa característica, né? Apesar que temos canções belíssimas que são compostas na primeira pessoa do singular, que é uma experiência pessoal, que as pessoas cantam, rezam, etc., que também podem ser encaixadas, mas via de regra, a canção litúrgica é sempre uma canção comunitária e não nunca uma canção individual. Uma canção individual, né? Depois, o Concílio Vaticano II nos ensinou que a Santa Missa tem duas mesas, a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia, e ambas têm igual importância. Jesus nos alimenta com a sua palavra e depois Jesus nos alimenta com seu corpo e sangue. Eu sou daquele tempo que eu lembro disso, né? Quando eu comecei a participar de Santa Missa, quando eu lembro, de ver gente chegando só para a oração eucarística para frente, e não chegar para a homilia, não chegar para a mesa da palavra. Por quê? Porque se tem a ideia de que o mais importante da missa era a consagração e participar da comunhão. Como hoje, certos pregadores e padres mal formados também continuam ensinando que a parte principal da Santa Missa é o momento da consagração, e não é. Ou seja, a missa é um todo, ela é toda importante. Cristo se faz presente do início ao fim em toda a Sagrada Liturgia. Em toda a Sagrada Liturgia, né? Então, Cristo nos alimenta do início ao fim da Santa Missa. E não somente no momento da comunhão, né? No momento da comunhão. Então, comungo de Cristo quando escuto a palavra. Comungo de Cristo quando comungo da vida do irmão, aquele que está rezando ali comigo. Quando eu considero meu irmão e sou capaz de dar a vida por ele, amá-lo como meu irmão. E comungo de Cristo quando comungo da Eucaristia. Comungo de Cristo quando comungo da Eucaristia, né? Depois, o Concílio Vaticano II então propôs a superação do ritualismo e do reducionismo estético da liturgia, né? Ou seja, o que é ritualismo? É aquele que considera que agrada a Deus a perfeição do rito. Então, se fala, nossa, quando o rito é feito da forma mais perfeita possível, com toda a pomposidade, etc., né? Pois os cristãos não tinham todo esse ritualismo no seu início, não tinham toda essa pomposidade real no seu início, né? Como se o que agradasse a Deus fosse a beleza, a estética da liturgia. Claro, Papa Bento XVI recorda que a estética é uma via de união com Deus, ou seja, a gente não reza se a liturgia estiver feia, se o altar estiver sujo, se a igreja estiver suja, se o canto for desafinado, a gente não reza. Então tem que se preocupar com a estética, com a beleza daquilo que está se fazendo? Tem, mas isso não é a liturgia não é só isso, entendeu? A liturgia não é só ritual e a liturgia não é só estética. A liturgia é uma experiência, um diálogo com Deus, mediante a escuta da palavra, a comunhão da Eucaristia e a convivência com os irmãos, né? Mas, para isso, é necessária a formação litúrgica do povo. Então, o Concílio Vaticano II vai dizer que o povo tem que estar formado na liturgia, conhecer a liturgia, para poder bem celebrar. Para poder bem celebrar. De tal maneira que o povo não seja mero espectador, mas que o povo possa, de fato, participar. Adorar a Deus com consciência, né? Porque a liturgia é o culto prestado ao Pai pelo Filho na força do Espírito. Então todos estamos ali para adorar ao Pai do céu, oferecendo ao Pai do céu o próprio Cristo, o mistério de Cristo, que nos salvou, que nos reconciliou, reunidos na força do Espírito Santo. Então, para que o povo possa participar disso de uma forma
transformadora da própria vida de uma forma consciente e piedosa, é necessário investir na formação do povo. Então, por isso que nós, a princípio, estamos formando aí leitores, ministros da comunhão, músicos, para que eles, pelo menos que são a linha de frente, que atuam, possam ter essa consciência e depois possam reproduzir e passar essa informação para todo o povo. De tal maneira que o Concílio Vaticano II vai nos afirmar que a liturgia é a ação de todo o povo batizado e não apenas a ação do clero. Todo o povo batizado faz a liturgia, participa da liturgia e realiza a liturgia. Mas para isso é necessário que o povo esteja muito bem formado. Tá bom? Esse seria o tema da aula de hoje. Na próxima aula nós vamos trabalhar a centralidade do mistério pascal. Até a próxima aula, se Deus quiser.